Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês uma explicação mais aprofundada sobre uma cláusula de segurança que é muito utilizada, é essencial no sistema de planejamento patrimonial através da holding familiar, que é a chamada cláusula de impenhorabilidade. Existem alguns levantamentos, e até de alguns colegas advogados, por não conhecer a fundo o sistema de holding familiar. E com razão eles questionam sobre a justiça do trabalho, sobre a rigorosidade da justiça do trabalho e sobre também o poder e a mão do fisco, né, nos tributos. E aí eles vêm questionando o alcance dessa impenhorabilidade. E aí eu vou trazer uma explicação mais aprofundada para que esse tema fique bem claro, para que eu possa contar para vocês as vantagens que essa cláusula traz. Na holding patrimonial, quando a gente faz um planejamento sucessório através de holding patrimonial, nós colocamos uma cláusula de impenhorabilidade. O que significa isso? No sistema de holding, o patriarca vai lá, transfere todo o seu patrimônio para dentro da empresa holding. E esse patrimônio se transforma em cotas. E essas cotas são doadas para os filhos, certo? Então, os filhos passam a ser os sócios dessa empresa e logo após o pai se retira, passando a ser apenas o administrador. Então, os filhos passam a ser os proprietários dessas cotas. Porém, essas cotas, elas são gravadas com a cláusula de impenhorabilidade. Elas não podem ser objeto de execução. Elas não podem ser penhoradas. Essa impenhorabilidade está protegida pelo artigo 833, inciso 1 do Código de Processo Civil, que ele diz lá que são impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário, ou seja, não estão sujeitos à execução. Isso significa o quê? Que o filho, se ele tiver qualquer revés na vida, de um negócio extra, de um negócio fora da holding, essa dívida que ele contraiu não poderá ser paga por essas cotas dessa empresa, com esse patrimônio dessa empresa holding, ao qual ele é sócio e que tem um administrador com usufruto vitalício. Tá? O que a Justiça do Trabalho costuma mexer é naquela formação patrimonial em que a família controlava aquela atividade e dali migrou para o controle dos filhos, mas aquilo ali havia uma atividade e havia uma controladora, uma empresa controladora, tá? Quando, no caso da holding familiar, ela não exerce atividade alguma, certo? Então, se um dos sócios, um dos filhos, um dos herdeiros, eles adquirirem dívidas extra holding familiar, porque dentro da empresa, da formação patrimonial da holding, não é possível se contrair dívidas, porque não existe uma atividade nem uma prestação de serviço, certo? Então, os sócios eles podem adquirir dívidas extra formação patrimonial, extra holding. E adquirindo essas dívidas extra holding, essa dívida ela não poderá alcançar essas cotas. Ela não poderá alcançar a herança, as cotas desses herdeiros que eles vão receber, que eles receberam através da holding, através da formação patrimonial do planejamento sucessório, justamente abarcados nesse artigo do Código de Processo Civil, que é o 833, inciso 1. Tá? Então, é preciso que se faça essa diferença. A formação patrimonial que nós construímos dentro da holding familiar, ela obedece requisitos que ela traz a segurança completa para o patrimônio que foi colocado dentro daquela empresa. Então, além dessa cláusula de impenhorabilidade, tem a cláusula de inalienabilidade, aonde esses sócios que entrarem, esses herdeiros, não poderão vender, alugar, sem ser pelo intermédio do administrador, que no caso é o patriarca, até o dia do seu falecimento. Uma vez que as cotas estejam gravadas com a cláusula da impenhorabilidade por ato voluntário, né? Então, não tem como serem alcançadas através de uma execução. Tá? Isso daí é uma norma de ordem pública que já existia no Código de 1973
3, no Código Civil de 1973, e que foi recepcionada pelo Código de Processo Civil de 2015. Tá? Então, lá no primeiro código já existia essa cláusula de empenhorabilidade, que os processualistas chamam, e foi recepcionada no Código de Processo Civil de 2015 também, sendo perfeitamente lícita.